Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano e temos a honra de ter connosco o mestre Luís Valença Rodrigues. Para quem não conhece, que devem ser muito poucas pessoas, mestre Luís Valença Rodrigues, se calhar o nosso mais distinto e conhecido embaixador do Cavalo Lusitano e da arte equestre portuguesa além fronteiras, no mundo inteiro. Ele que começou a montar a cavalo muito cedo, bem cedo, com o seu padrinho mestre Ralão. Tem milhares de alunos a cavalo, centenas, milhares de cavalos ensinados. Confidenciava que no Centro Equestre Alzira Grande tinha 2.000 cavalos que passaram por lá, que tenha conhecimento, se calhar muitos outros que não. Já tem uma lasta e vasta experiência a ensinar e a expandir a arte equestre portuguesa e o cavalo lusitano. Muito obrigado por estar aqui connosco, mestre Luís Valença Rodrigues. Muito bom dia e obrigado também por me convidarem. É uma honra e um prazer tê-lo aqui connosco, mais do que merecido. Sendo um dos equidadores mais reconhecidos e o maior embaixador, talvez dos maiores embaixadores do cavalo lusitano em Portugal e além fronteiras, como é que nos dá aqui um estado atual da raça, um pequeno resumo de como é que foi a evolução, como é que tem visto a evolução do cavalo lusitano ao longo dos tempos? Eu vou-lhe dizer, eu tenho que recuar um bocadinho. Nós já sabemos que no princípio do século passado o cavalo já tinha fama como grande soldado, como meio de transporte e de comunicação entre os povos, etc. Tudo isso. A meio do século foi o grande promotor do cavalo e, portanto, isto é por fases. Foi a tauromaquia. A tauromaquia, nessa altura, é que escolhia o tipo de cavalo que Ajudou a selecionar. Que ajudou a selecionar. Entretanto, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como dizia o poeta. Foi-se evoluindo e houve depois uma época a seguir que o ensino teve um grande salto, uma grande evolução. O que é que acontece? Então começaram-se os criadores a procurar um bocadinho o cavalo que tivesse mais essas qualidades. Começou-se como a raça em 2 gerações é capaz de ser completamente transformada. É muito plástica, não é? É muito plástica. É uma das qualidades do cavalo. Começou a haver uma evolução nesse sentido. Mas, entretanto, entre uma coisa e outra, eu quero dizer que a arte, a paixão e o amor teve uma grande intervenção na raça do cavalo lusitano. Foi com a aparência do mestre Nuno de Oliveira, nos anos 60, saiu com 3 cavalos lusitanos, apresentou-os em Berne, na Suíça. Precisamente era o Bogeste, o Euclides e o Ulisses, num concurso hípico internacional. E assim fez-se o seguinte comentário: as pessoas que estavam ali não conheciam o cavalo. E disseram, mas o que é isto? Isso é o que a gente costuma ver nos livros. Mas espera, os cavalos a mover-se e a fazer os exercícios que a gente está a ver aqui nas provas. E foi o grande bombo. Foi uma boa ideia então misturar mestre Nuno de Oliveira num concurso hípico desportivo. Exatamente. Para mostrar o que era a equitação clássica. Outro tipo de gente que montava a cavalo. E então, nessa altura, nos anos 60, houve o que se chama uma grande afluência de gente que veio a Portugal. Por 2 motivos. Pelo cavalo e pela equitação. Porque começaram a ver que a equitação que é apresentada pelo mestre Nuno era diferente da que se fazia nas provas. Havia a ligeireza, a leveza, a docilidade, a posição. E eu posso dizer que eu vivi esses anos 67, 68, no Picadeiro. Aquilo era como se chama, sei lá, há hoje um concerto desses cantores especiais. Aqui havia quase fila de pessoas para vir cá. Portanto, eu julgo que aí assim foi outro setor, à parte do ensino, foi a seguir a isso. Mas aí assim foi um bombo do cavalo. Sim, mas foi o ensino do cavalo, não é? Mostrar a ligeireza, o cavalo arranjado, a flexibilidade, a beleza, a comodidade e a cabeça destes nossos cavalos. Eu, para lhe dizer, essa gente que vinha comprar cavalos faziam fila, tá? Houve uma altura que o mestre nos recebeu lá 5 polos, eu não vou dizer de que codelaria era, porque tinha uns suíços que vinham no fim de semana a seguir. Esses polos foram desbastados durante a noite e foram grandes cavalos depois tiveram futuro, foram vendidos, ficaram em casa, portanto, para terminar. Quer dizer, esse foi o grande bombo do cavalo lusitano. Depois, nessa altura, houve depois a comunicação já com
com as pessoas. Havia um suíço que era o seu Baumaster, que lhe deu a mão a Nuno Oliveira e trouxe muita gente. Depois em França o Michel Henriquet, que tinha um tipo de equitação diferente. E foi sendo convertido. Foi completamente convertido. E digamos que foi a grande ligação em França, foi o Michel. E portanto aí assim foi uma grande modificação do cavalo. O que é que acontece? As pessoas o que é que procuravam? Cavalos com a linha do lusitano antigo, com os andamentos mais cómodos, menos movimento, quando eu digo menos movimento, menos saltados, menos, sim. E depois era a seguir adaptar-lhes o ensino que o mestre dava aos cavalos. Eu julgo que os criadores em Portugal devem muito a essa época. E, assim, foi uma época extraordinária. Acha que foi assim a mudança? Foi a grande mudança, foi aí. Assim, do conhecimento internacional do cavalo lusitano. A exportação, depois, a seguir aí assim, o mestre, que era uma pessoa inteligente, à parte de preparar, vender os cavalos, começou a fazer o que se chama estágios para onde os cavalos iam. E isso quer dizer, o amigo passou ao amigo, e isso houve o que se chama um grande... Um desenvolvimento em rede, mas para países fora de Portugal, não é? Isso é tudo esquecido hoje em dia, mas é bom fazer lembrar. Foram 3 cavalos importantes, o Bogeste, o Euclides e o Ulisses. E fazemos este ano, temos a importante celebração do centenário do nascimento do mestre Nuno de Oliveira. Depois, a seguir, uns anos depois, começaram com o desenvolvimento das provas de ensino, houve outra vez outro grande empurrão a nível da parte do cavalo, já para uma utilização diferente. A utilização do cavalo é que fez a evolução dele, no sentido da procura e do que é que ele era preciso para... Então, mas aqui o mestre Luís Valença teve um papel ativo nesta mudança, porque se calhar formou imensos cavaleiros que também passaram por estas fases todas da arte equestre, do desporto, do ensino de competição. Como é que tem visto esta evolução do cavalo e a sua influência? Eu posso lhe dizer que eu fiquei em Piafé na arte equestre. Porque não podemos, eu vou-lhe dizer, a competição e o mundo da arte equestre têm todas uma base, que é a paixão e o saber, as qualidades do cavalo. E também a sua base técnica, a base técnica. Tudo na vida tem um começo. E sem saber esse começo não se pode nunca... O começo tem que ser igual para todos. E depois cada um segue a sua estrada. Claro, a equitação só há uma, que é a boa, não é? É a boa, exatamente. Eu fiquei sempre... ainda continuo hoje. Ainda ontem recebi 2 estagiários, deles a primeira lição de começo. O que é o começo? Uma pessoa não sabe o começo de qualquer, seja de qualquer profissão. Tem que saber qual é as bases do começo e para onde é que há de começar. E depois, a partir daí, assim, pode-se desenvolver. Então, mas já ensina cavalos lusitanos há 70 anos? 60 anos? E como é que viu esta evolução? Mais fáceis, menos fáceis, mais desportivos, mais clássicos? Há de tudo. Há um bocadinho de tudo, mas é sempre positivo. O cavalo tem um caráter extraordinário. Lá parece um bocadinho mais rebelde. É como as pessoas. Eu comparo o cavalo às crianças. Temos que psicologicamente os conhecer e depois adaptar-nos o nosso sistema àquele aluno. E há cavalos um bocadinho mais rebeldes, porque o nosso cavalo é caracterizado por várias coisas positivas e negativas. A negativa é a falta de força, falta de consistência muscular. Mas depois positiva é uma coisa, é a flexibilidade e é a prontidão de resposta àquilo que a gente lhe dá. E quer trabalhar, não é? Muitas vezes os com menos força, mas mais habilidade e mais vontade de trabalhar, chegam mais longe do que aqueles que possam ter muita força. E o que é que acontece? É preciso compreendê-los e não os levar todos dentro do mesmo método. Hoje em dia, o cavalo que existe na Europa é diferente, é um ginasta. E como ginasta tem já um sistema que tem que seguir aquelas linhas. O nosso cavalo não se adapta a isso. O nosso cavalo a gente tem que o conhecer, tem que introduzir códigos. Ele tem que nos aceitar primeiro, porque o cavalo tem uma super absorção de quem trabalha com eles. Acha o cavalo lusitano, se calhar, um cavalo mais intelectual, mais de ligação emocional com o seu cavaleiro? Sem dúvida. E o cavalo tem que nos aceitar, e a partir daí assim, por isso é que é o tal começo. O tal começo é tão fácil e é enriquecedor, porque num mês de trabalho de um começo desse, a gente vê o que se chama uma evolução e começa a compreender o que é que o cavalo é.
Portanto, eu não me quero estar aqui a alongar nem dar uma lição do que é o começo, mas o cavalo tem 4 pontos extraordinários que a gente tem que os conquistar. É a visão, o ouvido, o olfato e o tato. E com essas 3 coisas, se a gente conseguir conquistá-lo, temos um meio de comunicação. A primeira coisa é sempre o som. Não é? O som é o... é como as crianças, o como se diz um bebê. Não se vai ter com um bebê e se faz o bebê começa a chorar. Os ditongos calmos, não é? Depois a seguir é o olfato, deixar que ele nos cheire. O movimento da pessoa perante o cavalo, perante os olhos da pessoa, do chicote, da guia, tudo. Quando ele aceita isso tudo, temos um meio de conversação com o cavalo. E esse meio de conversação é interessantíssimo. Então, mas como é que conseguiu? Diga-me lá, então, como é que foi a sua aproximação ao cavalo? Monta a cavalo desde que se lembra? Dizia-me que tinha uma fotografia de 1951 a cavalo. Sim. Como é que começou esta aproximação ao cavalo e como é que se tornou nesta figura equestre? Como é que foi a sua fórmula de sucesso? Como é que é, se calhar, das pessoas, dos portugueses mais conhecidos no mundo inteiro do cavalo Lusitano? A minha figura equestre é triste, não é nenhuma coisa para rir. Mas agora nós vemos os resultados, eu não estou a falar da posição nem nada disso, estou a falar dos resultados obtidos. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu tive 3 professores extraordinários em toda a minha vida. O primeiro de todos foi o meu padrinho Ralão, o avô do João. Esse homem, na época dele, portanto, nos anos 50, era o maior portador de cavalos para tudo. Ele tinha umas instalações na Alameda das Linhas de Torres, no número 217, onde eu, a partir dos 5 anos, acompanhei todos os dias, onde havia cavalos para torear, cavalos para desporto, cavalos para caça, cavalos para passeio, cavalos para engatar. Nós, os fins de tarde, era quase sempre a engatar cavalos, íamos ali para a zona de trás do aeroporto, onde hoje é o aeroporto, eram os areieiros, onde se ia fazer. Eu lembro-me disso como hoje. Ele de vez em quando dava umas rédeas para eu experimentar, que eu era Foi, e começou a sua grande paixão e ligação ao cavalo? Ao cavalo. E depois, a partir daí, com ele, era visitar as compras dos cavalos. E começar a... Ele era uma pessoa extraordinária a dizer, olha, este, não vês ali assim, o corvilhão esquerdo que não é igual ao direito. Às vezes coisas que eram visíveis e que um miúdo não via. E comecei a aprender os pormenores das qualidades do que era na escolha dos cavalos. Depois era o montar. Este, olha, toma cautela. Que eu comecei a montar numa garrana cega de um olho. Ele deu-me, quando eu era pequeno, uma garrana cega de um olho e disse, olha, tomas conta dela e vais tratá-la e começas a aparelhá-la e assim foi. Eu comecei a montar assim, a cavalo na garrana, está a ver? Eu devia ter aí... tinha quantos anos? 6 anos ou coisa assim. Tratava, limpava todos os dias. Depois quis ir uma vez, coisas que a gente não se esquece. Havia o Hospital dos Bonecos, na Praça da Figueira, que se levava as bonecas. Fui lá comprar um olho de vidro para pôr na garrana. Só que não havia nenhum olho que fosse à medida dela e continua sempre vaza daquele olho. Mas foi a minha grande mestra, foi essa. Foi esta, e depois foi a ligação que eu tive com a vida do meu padrinho Ralão, que realmente era uma pessoa que abrangia todas as modalidades. Então aí foi o seu começo, o início. Foi, e depois, foi o meu começo e foi a base. Está a ver? O princípio, muito importante. E foi aí assim que eu me apaixonei por este extraordinário animal que é o cavalo. Não é? E depois teve outros mestres, continuou depois, a sua ligação. mais tarde, ele formou uma escola de equitação, foi a primeira escola de equitação que ele formou, que era no Infante Sagres. Havia lá um professor que era o mestre Emílio Mota. Foi quando eu comecei a ser corrigido de certas coisas que eu fazia por mim. E uns anos depois tive a sorte de ter um encontro com um dos maiores mestres de equitação que houve no século passado, foi o Sr. Dom José Manuel da Cunha Menezes. O Sr. Dom José Manuel um dia foi ao Picadeiro porque ia fazer uma homenagem no Coliseu dos Recreios e eu observava ele a dar uma lição a um cavalo que ele tinha com o ferro Santos Jorge, que era do Dom Nuno Mendia, que fazia 37 números de alta escola. O Sr. Dom José Manuel da Cunha Menezes era um bocheirista, o seu pai já tinha sido aluno do Bocher, ele seguiu aquilo, era um bocheirista a 150%. Eu quando digo 150% porque era exagerado até. E como sabe, o Bocher foi o cientista da arte equestre, mas muito difícil de compreender. Quem o lesse
era a mesma coisa estar a ler a lista telefónica que não compreendia nada. Eu tive a sorte de ter o contacto com ele. E um dia, ele via-me sempre interessado a ver ali as lições e perguntou-me, olha lá, o senhor, quem é o senhor? O Dom José, na altura, tinha 87 anos. Eu digo assim, eu sou fulano assim, sou afilhado aqui do Dom do Picadeiro. E monta. E tem cavalo? Tenho. Eu tinha um cavalo muito bonito, chamado Barão. Por isso é que eu digo que os cavalos abriram-me o caminho na vida. Teve sempre referências de animais ao longo do seu percurso. E foram eles que me deram a oportunidade de. A Garrana deu uma oportunidade de começar. E ele disse, mostre lá o cavalo. Eu tirei o cavalo era muito bonito. Era um cavalo com oferta do Baixo Ribeiro. Eu o cavalo e diz-me assim, olha uma coisa. Ele dizia muito uma frase dele que era, venha cá. Que idade tem o senhor? 17 anos. Pois eu tenho 87 e o cavalo que o senhor tem foi aquele que eu procurei toda a minha vida e nunca encontrei. Se o senhor quiser, a partir de hoje, eu venho dar lições e ao cavalo. E assim foi. Até à morte dele, ele morreu aos 92 anos, todos os dias, à 1h30 da tarde, ia buscá-lo, excepto o último ano, que já era em casa dele, ele na cama, e com um cinzeiro e umas rédeas e uma espora, tinha já as pernas todas cheias de marcas das ações de conjunto, a ação à frente, a ação atrás. Fazia simulações sem o cavalo, portanto. Sem cavalo na altura, até Deus Nosso Senhor o ter levado. Nessa altura, veja lá o que é o mestre Nuno, vai ao picadeiro. O mestre Nuno era casado com uma prima direita minha. E como sabia que eu, na profissão equestre, as grandes individualidades têm uma coisa que se chama amor, ao que fazem, e paixão. O amor faz uma coisa que é ciúme. E o mestre Nuno tinha ciúme dos outros profissionais. Nunca me ligou nenhuma. E um dia foi lá ao picadeiro ver um cavalo Veiga, que ele foi lá para comprar, e diz-me, olha lá o Luís Filipe. Luís Filipe, eu vou-lhe dizer, os únicos que me tratavam por Luís Filipe foi o Dom José Manuel da Cunha Menezes e o Nuno. Se calhar o mestre não sabia. Talvez. Sabia que o outro o Dom mestre José tratava por Luís era Filipe. porque o príncipe Luís Filipe, ele era monárquico, então estava-me por Luís Filipe. Monta lá o cavalo. Eu montei o cavalo estava ensinado por mim, como eu tinha aprendido esses anos todos. Ele teve sempre a observar e no fim disse-me assim, não está mal, mas a equitação é muito mais do que isso. E foi-se embora. Eu, à hora do almoço, fui a casa e diz-me a minha mãe, sabes quem é que esteve comigo quase uma hora ao telefone? O Nuno. Qual Nuno? O Nuno Oliveira. Teve-te a ver e já sabe que tu não vais sair do mundo do cavalo e mandou dizer, se estiveres interessado, tem a porta aberta, faz hoje falar com ele às 6 da tarde. E assim foi. Eu entrei. Mas não lhe disse nada assim? Disse à sua mãe. À minha mãe. E acontece, quando eu fui falar com ele, eu disse-lhe agradecimento a 100% eu tenho, mas há uma coisa, o Sr. Dom José Manuel não o deixo. Isso caiu-lhe muito bem, estão a ouvir? E então, eu trabalhava no picadeiro com o Nuno de manhã, a partir das 6h30 da manhã tinha que lá estar, e da parte da tarde tinha o Sr. Dom José Manuel da Cunha Menezes. E assim foi integrando e apercebendo que realmente a equitação não era só aquilo. Aquilo era ótimo para resolver certos problemas, está a perceber o que eu tinha aprendido. O resto da equitação era um mundo muito vasto que o mestre Nuno praticava. O mestre Nuno realmente foi dos homens que eu conheci até hoje a nível profissional mais completo, porque foi até à hora da morte sempre estudioso dos cavalos e da maneira de chegar. Cada cavalo era um caso de estudo. Era um caso de estudo. E procurar sempre coisas difíceis. Eu, nos últimos 10 anos da vida dele, eu é que lhe ia procurar os cavalos, ele dizia-me, Luís, olha, eu preciso de um cavalo assim, cheguei agora de fora, tenho aqui um dinheirinho, se não o gasto, num cavalo estou perdido, vai para a quinta, que ele tinha a quinta, tinha sempre aquela ideia. Eu posso lhe dizer, ele nunca teve, na vida dele, longa, nunca teve um cavalo bom. O cavalo melhor que ele tivesse, que eu me recordo, era um chamado Farcista, um Alter, tinha 1,82 m, trabalhava no picadeiro de 24/12. E fazia tudo. Ao fim de 2 anos fazia tudo. E depois, na última fase da vida dele, ele disse-me assim, eu preciso de um cavalo nórdico. E andou à procura até que conseguiu e comprou, não me vou alongar sobre a história do Bunker, comprou o Bunker, que foi o último cavalo que ele ensinou a nível... Mas acha que isso era para mostrar que era possível aplicar o mesmo método a diferentes tipos de cavalo? Exatamente.
E o bunker aí assim foi o que se chama a prova dos 9 e a prova real do grande sistema de equitação que ele tinha. Porque o bunker, quando foi comprado, veio num grupo de 10 cavalos que vieram da Rússia. Foi o Alex Wilms que trouxe os cavalos. Foram ver os cavalos, viram, ele ia com o Fernando Sommer, e o Henrique, e outro que eu já não me lembro, aquela que era olímpica francesa, como é que ela se chama? Catherine Durand. Não, antes disso, o nome, eu já lhe digo quem é. E eu vi os cavalos, eram 7 cavalos, e depois o Nuno disse assim, vão-se embora que eu agora é que vou escolher o cavalo, mas sozinho com o... Foi e tal. Daí o bocadinho veio, já comprei o cavalo. E perguntou ao Henrique, qual é que eu comprei? O Henrique disse, foi um palomino, acho que havia um cavalo palomino que se movia, estás completamente enganado. E tu, ninguém acertou. Comprei o pior de todos, que era o bunker. O cavalo parecia, tinha o pescoço invertido, tinha a garupa mais alta. Isso era para mostrar mesmo. E o cavalo não estava desbastado, mandou para casa da... Já lhe digo quem é. É tal que me está a faltar aqui o nome. Mas o que ele queria basicamente era mostrar que conseguia com qualquer tipo de cavalo, mesmo de pior qualidade, média qualidade, outras raças, porque tinha brilhado muito com o cavalo lusitano, não é? Isso já estava provado. Esse cavalo foi, ela viu o cavalo e disse, Nuno, o cavalo é coxo de uma perna, e disse, não interessa, continua. Ao fim de uns dias, vou-te chamar um veterinário, o veterinário já que vai inventar, manda-me o cavalo. E o cavalo veio para... Eu assisti às primeiras lições, eu disse, este homem está louco, o que é que vai fazer a isto? O que é certo é ao fim de quê? De um ano e meio o cavalo. E quando ele morreu, o cavalo era um sonho. Então, eu sou o Luís Valença, com esta experiência toda, com estes mestres, quando é que tomou o passo de se tornar independente e seguir o seu caminho? Eu, nessa altura, já estava independente. Já estava independente. Porque, portanto, já estava adulto, tinha feito o serviço, 46 meses de serviço militar, embora aqui assim, fiz o serviço militar em várias partes de Portugal, sempre com os cavalos comigo, não é? Então já tem visto o cavalo lusitano desde a década de 50, 60, mesmo que pudesse não ter este nome, mas o cavalo do tipo lusitano. Como é que vê a evolução da raça lusitana do passado ao presente no seu aspecto pessoal, que tem tanta experiência no mundo do cavalo? Como eu há bocadinho contei o historial todo, que veio desde o começo, depois foi a altura do mestre Nuno, depois a seguir foi o ensino. Mas as qualidades do cavalo, acha que o cavalo hoje em dia está mais fácil, mais atleta? Está mais atleta. Houve uma fase pós aquele boom do cavalo que foi aos Jogos Olímpicos, que os criadores quiseram fazer um cavalo, grandes andamentos, e houve uma fase negativa, hein? Depois voltaram à realidade. Mas as principais diferenças, se tivesse que elencar uma série de qualidades do lusitano ou diferenças do cavalo lusitano relativamente aos cavalos centro-europeus ou warmbloods ou outras raças, o que é que me poderia dizer? A primeira coisa é a parte cerebral. Cabeça. Temperamento. Depois outra coisa, a finura. Os cavalos, portanto, o warmblood e todos esses, são cavalos finos, mas pouco... obrigam do cavaleiro uma certa ação forte. Se calhar menos cooperantes. O nosso não. O que é que acontece? O nosso cavalo é o cavalo melhor que existe no mundo inteiro. Não temos comparação. Agora, não podemos comparar dentro do mesmo nível, a nível de competição, com os outros lá de fora. Porque, por exemplo, eu posso dizer, na Alemanha, de uma criação anual, você tira talvez 100 cavalos de top. Nós aqui, se tirarmos 1 ou 2, já não é mau. Mas conservemos com as qualidades que eles têm. Porque esses 1 ou 2 já são muito bons. Não é? Pois, isso é verdade. Mas, quer dizer, temos tido uma evolução, mesmo assim, muito significativa. No caminho que tu temos preservado as características, temos um cavalo bom para a arte equestre, mas mesmo assim está um cavalo também se calhar mais desportista, não é? E agora na parte dos cavalos e dos equitadores, tem atuado em todo o mundo, tem alunos espalhados pelo mundo inteiro, cavalos ensinados se calhar no mundo inteiro. Como é que vê o destaque, como é que as pessoas fora de Portugal, no centro da Europa e tudo mais, como é que é a reação do público às performances e à atuação do cavalo lusitano? Olha, eu, como lhe estou a dizer, neste momento temos um espetáculo que é um barómetro grande do que é o público, porque nós fazemos anualmente, este ano fizemos 34 cidades da Europa, cada fim de semana são 6.000 pessoas, no mínimo que assistem.
Então, muitos milhões. Isto Muitos porque milhões. começou com o Royal Horse Gala, Sei que o Royal a Horse- Appassionata e agora a Cavaluna. Cavaluna. Mais de 30 anos. Mais de 30 Portanto, milhões de pessoas observaram os Observam os espetáculos cavalos. com centenas de cavalos seus, se calhar, apresentados, maioritariamente lusitanos. Há várias raças, hein? Mas eu posso dizer que quando o lusitano entra, eu, por exemplo, eu fecho o espetáculo com um cavalo que eu tenho de saltos. Como eu chamo de saltos, faz os saltos de escola. Os ares altos, não é? É pá, aquilo há o que se chama o A e tudo de pé. Hein? E eu consegui pôr isso a finalizar o espetáculo, porque o fim do espetáculo é o que fica. Vem depois aquilo há o que se chama visita às cavalariças e vem tudo. Eu tenho, nas boxes, tenho uma bandeira, eu segue-me sempre a bandeira portuguesa com o nome do cavalo. Hein? E vai tudo ter à boxe dos nossos cavalos. E querem, Então também tem sido responsável por trazer muitos milhares de pessoas depois a Portugal para virem à fonte. Normalmente sim, tenho muitos estrangeiros. E já agora vou-lhe contar, interessante, não é só a Europa, a Ásia. Nós, há questão de 20 anos, abrimos na Tailândia um centro equestre extraordinário. Eu mandei para lá 18 cavalos, organizou-se apresentações e começou-se a fazer lá o que se chama uma escola de ensino para os cavalos lusitanos. As minhas filhas, mandei uma das minhas filhas para lá, à frente daquilo, depois mudou, veio a outra, e a partir daí assim houve uma altura que foi os 100 anos do rei da Tailândia, foi feita lá nesse centro onde a gente estava. Muitas visitas e apareceu um homem que era da Indonésia, um general. Eu vou secar esta história porque é interessantíssimo. A Tailândia já estava contaminada com o cavalo lusitano. No bom sentido. No bom né? sentido. Eu depois levei para lá 2 cavalos ótimos, um Alter chamado Inclito e um que era do Dr. Guilherme Borba, tinha sido ensinado por ele, não me lembro agora o nome. Foram os 2 cavalos-chave, porque há sempre depois 2 cavalos... Tem que ter uns cavalos bandeiras, uns chamariz, não é? Exatamente. Depois os outros vão por acréscimo e vão evoluindo com o trabalho. Mas apareceu esse tal senhor general da Indonésia, viu aquilo e disse, eu quero isto em minha casa também. É difícil, depois veio falar comigo, resumindo e concluindo. Fez umas instalações particulares para ele. Foram 22 cavalos para lá. Foi uma filha minha que está lá há 22 anos. E este ano o homem é Presidente da República da Indonésia. Veio a Portugal à Feira da Golgã, andou a cavalo na feira, adorou. Como é que era possível ver tanto cavalo garanhão? Todos juntos, a experiência. Tudo. E acontece o seguinte, agora a questão de 2 meses, chama a minha filha e diz, olha, Luísa, eu quero 20 cavalos lusitanos para a minha guarda pessoal, brancos, e quero 150 cavalos para a minha guarda a cavalo. Quero pôr a guarda toda a cavalo. Com cavalos lusitanos. Então já havia 2 países bandeira fora de Portugal que já são criadores de cavalos lusitanos e utilizadores. À sua conta também. O que é que acontece? Quando ela falou em 150 cavalos lusitanos, ela disse impossível. Vão os 20, então esses 20 servem de bandeira a isso. E mandou, foi à Holanda, comprou 150 cavalos, foram já para lá. A semana passada chegou lá o Macron em visita, já teve a guarda toda a cavalo, os lusitanos à frente, os brancos, e os outros. Depois, o grande problema foi pôr os soldados a cavalo daquela gente que nunca tinham visto. Tinha montado a cavalo. 10 ou 12 foram para o hospital, outros subiam, diziam que tinham tonturas que caíam no chão. Resumindo, fizeram a recepção ao Macron e uma vez mais os cavalos lusitanos abriram a porta a um comércio novo. Muito mais. E falou aqui de uma coisa muito importante que nos leva à questão seguinte, que é a parte familiar. Como é que o mestre Luís Valença Rodrigues conseguiu ter toda a sua família envolvida, já tem várias gerações, falou das suas filhas que são cavaleiras também notáveis e que divulgaram a equitação, netos em competição, com classificações a pertencer a equipas nacionais. Como é que vê esta... como é que conseguiu ter esta envolvência? Eu vou-lhe dizer, a família é a força da nossa existência. Eu tive a sorte de ter a minha mulher, já somos casados há 56 anos, através também do mundo do cavalo. Um passeio a cavalo que ela foi fazer à Praia das Maçãs, onde o Padrinho Galão tinha os cavalos e eu estava lá sempre a acompanhar. Conhecemos e ficámos. E depois desenvolvemos, graças a Deus, na família,
tivemos 3 filhas que diziam toda a gente: "Epá, não tens rapazes, que azar e tal." Eu disse: "Não, olha, que sorte. As raparigas são muito mais dóceis, muito mais fáceis de se apaixonarem por aquilo que fazem." Como havia dentro da nossa existência e do nosso, a nível profissional e a nível familiar, uma coisa que se chama grande amor e grande paixão, isso foi transmitido às miúdas. Foi transmitido e tenho 3 alunas extraordinárias que são o futuro da minha casa. Eu hoje eu faço o que se chama recuo um bocado e elas seguem para diante, e tenho a certeza que cada uma com uma especialidade diferente. É engraçadíssima. Tenho a Bia que está lá fora, que é uma super cavaleira de uma finura extraordinária. Foi agora nomeada para fazer uma equipa olímpica, mas ela tem que fazer tudo, de ir comprar cavalos, fazer os cavaleiros, que é difícil, mas quando os homens querem, tem que ser. Tá? Tenho a minha mais velha, que é a Filipa, que é, digamos, é o burro de carga da casa, dá conta de tudo, super minuciosa, muito aplicada. E tenho a do meio, que é a Manovinha, a Manovinha já tem 50 e tal anos, que é a Sofia, que é uma public relations extraordinária. Tem uma facilidade em desenvolver toda a parte técnica e teórica que a gente aprendeu. E a sua esposa sempre o pilar ali. E a minha mulher sempre o pilar, sempre. Mas depois agora já tem netos, com provas dadas, em provas desportivas, também a fazer as apresentações? Um bocadinho menos. A segunda geração já morreu, lá vieram os rapazes. Aquilo que eu lhe disse. Os rapazes, muito entusiasmo ao princípio, depois começou a morrer. E agora nasceu uma bisneta. Tenho uma neta ótima, que é louca por isso. Trabalha em Alter, na escola. Já julguei várias vezes em competição internacional também. E ela agora teve uma bisneta que eu já lhe comprei um cavalo. É louca por cavalos, a miúda tem 10 meses. Ou então, e com esta experiência toda, que conselhos é que poderia dar a familiares, mas não só, a todas as pessoas, de bons conselhos nesta área do cavalo lusitano e da equitação? A área o cavalo é um animal muito especial e quem lida com ele tem que ter a sensibilidade e a compreensão de que o cavalo não é uma bicicleta, nem uma trotinete, nem um triciclo. É qualquer coisa viva, e ensiná-los que as pessoas têm que comunicar com o cavalo. Portanto, às famílias que têm filhos, os que querem fazer equitação, deixam-nos. Obrigá-los jamais, como dizia o outro, não é? Jamais. Não é? Porque uma obrigação corta logo o elo de amor àquilo que se está a fazer. Agora, aqueles que gostam... eu tenho ali alunos que, ainda hoje de manhã, antes de vir para aqui, fui ao picadeiro, já tinha lá dois dos miúdos que estão lá agora a estagiar, já tinham levantado. O senhor não está cá, hoje estamos aqui à frente. Isso é um sinal positivo daquilo que vai-lhes dentro deles. Eu depois farto-lhes dizer, vocês não sigam esta vida, porque isto é uma vida de muito sacrifício. Mas se tiverem dentro essa paixão pela coisa, sigam-na. Mas é uma vida de sacrifício, mas também bastante recompensadora. Recompensadora nunca a nível monetário. Estamos claro, sempre... sim. Nunca a nível monetário. Eu, por acaso, olha, tenho vivido, graças a Deus. Mas não a nível monetário, mas a nível emocional, isso não tem... Olha, de tal maneira que eu ainda hoje, com a idade que eu tenho, às vezes de noite acordo e começo a pensar. Ontem deixámos o cavalo, tem lá um cavalo que nos pôs 2 ou 3 problemas a nível de trabalho. Já experimentei isto, já experimentei aquilo. Amanhã vamos tentar fazer desta maneira assim. No dia seguinte, de manhã, excitadíssimo, como se fosse uma coisa nova. Criança. E como sou Luís, também se fosse uma criança jovem, a pensar como é que vai... Olha, eu uma vez tenho uma história, o mestre Nuno tinha muito isso. O mestre Nuno compra-me 2 cavalos, isto há muitos anos, e depois fomos almoçar ao restaurante da Sociedade Hípica Portuguesa. Sentados numa mesa ali assim, começámos a comer, e nisto começou a vir o coronel, que era o professor de lado de equitação, começou a vir outro coronel sentado, dá licença e tal, e começaram a falar com ele. E ele, já chateado ali a comer, parece que eu estou a ver a comer a sopa, e dizia-lhe o coronel, olha uma coisa, como é que o senhor justifica a pergunta que me fez? Ter o êxito que tem em todo o mundo? E ele repousou e disse assim, olha, acabei de comprar 2 cavalos ao Luís Valença. Enquanto eu estava aqui a comer a sopa, já estava a pensar qual era a cabeçada que ia pôr no cavalo, qual era a toalete que eu lhe ia fazer,
qual era a música que eu ia pôr na primeira lição. Como se fosse o primeiro cavalo da minha vida. O homem, na altura, deveria ter aí já 60 anos ou coisa assim. E os coronéis ficaram, quer dizer, entre os militares que é tás, e entre um choque daqueles, digamos, de cultura e de arte, ficaram estupefactos e disseram assim: agora acredito porque é que o senhor chegou onde é que chegou. E o senhor Luís Valença, sem querer, está no mesmo sítio, vai pensando também com essa cabeça, essa memória fabulosa, porque é um contador de histórias. Podíamos estar aqui neste podcast 5 horas ou mais, e continuava a contar umas histórias, e o ano, e o nome do animal, e o criador, e o dono. E certas ações que... Eu agora vou intrometer aqui uma história graciosa para ver que as pessoas, quando estava-me há bocado a perguntar o cavalo, a evolução do cavalo. Um dia o mestre Nuno foi ao meu picadeiro para ver cavalos, para querer comprar cavalos. Foi ele e o João, tirei cavalos, e eu tinha comprado um cavalo para a escola de equitação, um cavalo malhado, preto e branco, com muita, quer dizer, muita personalidade o cavalo. E ele passou para o boxe e diz: e este? Este é ir para a escola e tal. Tira fora. O cavalo vai para o picadeiro. O cavalo realmente era exuberante. Mas tinha umas pernas fraquinhas, não tinha força nenhuma. E diz-me assim: este é que eu preciso. Mas este cavalo não serve, porque o senhor, não é por dizer, mas pesa bem 90 quilos e tem 1,80 m de altura, o cavalo não pode consigo. Bem, o cavalo foi para dentro, daí um bocado, tira o cavalo outra vez. Bem, o cavalo saiu 3 ou 4 vezes ao picadeiro. Até que a quarta vez, eu tinha lá um aluno assim forte, fiz montar o cavalo, e ele, quando viu o rapaz em cima do cavalo, viu que o cavalo saiu furioso do picadeiro, com uma frase que ele às vezes dizia que era merda, e foi para o carro e dizia: tu e o teu primo não percebem nada disto. O meu primo era o João. Foi-se embora. 5 minutos ou 10 depois, parado o carro à porta do picadeiro, o táxi, que ele andava sempre de táxi. Um Mercedes 180 preto, capota verde. Abre o vidro, que era de uma coisa, e diz: ó Luís Filipe, anda cá. O cavalo para mim não serve, mas o cavalo tem um potencial artístico. As tuas filhas, a mais velha deve ter aí, tinha 10, 12 anos, né? Ensina ao cavalo e põe a cavalo, tu tens aí um cavalo extraordinário. Eu assim fiz o que o mestre diz, a gente tem que repetir. Eu vou-lhe dizer, ao fim de 6, 7 meses o cavalo era uma coisa extraordinária. Passou-se o tempo, o cavalo fez espetáculos, isto é para ver o final da história. A história tem um princípio, hein? E tem um fim. Tive uns clientes que me compraram espanhóis. Era o presidente do futebol de Valência. Compraram-me 5 cavalos. 3 Pinto Barreiros e 2 Ortigões Costas que eu lá tinha. E eles estavam a almoçar, tenho um restaurante por cima do picadeiro, e a minha filha, depois da hora do almoço, estava a montar o cavalo malhado. E nisso veio o secretário dele cá abaixo e ele diz: olha, o doutor diz que este também tem que ir para o grupo. E eu respondi-lhe: olha, diz ao doutor que este cavalo não se vende. Portanto, não pode ir no grupo. Ele foi, veio, e ele diz que não percebeu, que o senhor não percebeu o que ele lhe mandou dizer. Este cavalo tem que ir, diga o preço do cavalo. Então diz-lhe a ele que isto não é uma questão de dinheiro, mas o cavalo não vai. Terceira vez vem cá abaixo e diz: então se não vai este, ele não compra os outros 5. E aí faltou-me o que se chama o oxigênio. Eu vivia na altura, no picadeiro ainda, numas instalações um bocadinho precárias com as minhas 3 filhas, éramos 5, dormíamos lá. E havia uma quinta ao lado da minha casa, que era do Fernando de Palha. E digo eu assim: vou falar ao Fernando de Palha a saber o que é que ele quer por aquilo. Telefone para o Fernando de Palha, ele diz: para ti, a gente faz, deu-me um valor. Eu estupidamente disse: olha, digo ao senhor, o valor do cavalo é este. Ele vem para baixo e diz assim: pronto, o cavalo está comprado. E eu comprei a quinta onde eu hoje vivo. O que é que um homem daqueles, de um penco, o cavalo era um penco ao princípio, viu as potencialidades que o cavalo tinha a nível artístico, de tal maneira que o que já viu, transformou-se durante 2 anos, o cavalo teve ali em minha casa 2 anos, em algo que me deu uma casa... Era como dizia no início, tem tido sempre cavalos bandeira que definiram o seu percurso ao longo do tempo. Esse cavalo até a quinta, era para se chamar a Quinta do Malhado, mas depois eu disse: isto parece uma coisa de cowboys, não se chama nada aqui do Malhado. Mas o cavalo deu-nos o que se chama hoje, que vivemos toda a família e vivemos lá. Cada um fez a sua casa, aqui são 5 hectares, pegados ali ao picadeiro. Então, e agora leva-nos aqui se calhar à última pergunta, em jeito de conclusão, que isto era uma conversa que podia ser muito mais longa, mas tem esta capacidade de formar cavalos e cavaleiros, tem alunos espalhados por todo o mundo, como eu já disse, muitos deles referências no meio equestre, campeões nacionais,
cavaleiros de destaque em diferentes disciplinas equestres, no desporto, também na arte equestre. Como é que tem conseguido? Explique-nos a fórmula, se consegue contar a fórmula do sucesso, como é que se tornou, se calhar, dos maiores formadores equestres em Portugal? O meu ambiente em casa é um ambiente familiar. Em casa, quando eu digo casa, é picadeiro, porque o picadeiro para mim é a minha casa. E quando eu recebo esta gente, avalio-os logo psicologicamente. Não é? E depois vejo logo qual é a potencialidade deles e dou-lhes uma coisa que eu dou a toda a gente, que é o começo. O tal começo que eu lhe falei, deles compreender. Depois, quando eles os vejo, a evolução deles, porque cada um tem uma sensibilidade diferente. Eu digo, olha, a tua estrada é essa, a tua é essa. Eu posso dizer, o Carlos Pinto foi dos primeiros grandes alunos que eu tive, que teve 6 anos comigo em casa. E o Carlos, a história do Carlos é engraçadíssima. Um dia estava a montar a cavalo, ele tinha vindo de França, que os pais eram imigrantes, vivia em frente do picadeiro, tinha um tio muito rico, que tinha 3 cavalos lá em casa, e o Carlos acabava as aulas, vinha para o picadeiro e punha-se a olhar eu a montar a cavalo. Um dia toco ao telefone, ainda não havia telefones destes portáteis, o escritório era longe, eu desmonto do cavalo e digo assim, olha, ó Carlos, anda cá, monta-te neste cavalo, que enquanto eu vou ao telefone. Eu fui ao telefone e quando vim, espreitei pela porta para ver o que é que... E vejo, o miúdo estava a fazer precisamente os exercícios que eu estava a fazer. Nos cantos uma volta, fazia 2 ou 3 passos de espada dentro, sem ninguém lhe ter ensinado. Não? E digo assim, este miúdo tem uma potencialidade extraordinária. Só de andar a ver o que é que o mestre Luís Valença andava a fazer. A partir daí, assim, o Carlos começou a ir todos os dias e o tio era uma pessoa que tinha muito dinheiro, tinha um filho que não era bom cavaleiro e ele que era sobrinho, vinha de um elo um bocadinho mais a nível, portanto, monetário diferente, extraordinário. Foi o nosso primeiro cavaleiro a fazer uma prova de grande prémio num concurso de dressagem internacional. Houve uma altura que o pai dele dizia assim, este cara já não quer torear, já não quer estudar e tal. E diz, parece que eu estou a ouvir, o seu Pinto, olha uma coisa, acha que vale a pena? E eu digo-lhe assim, olha, vale muito a pena, está a ouvir, porque o miúdo tem um ego equestre extraordinário, nasceu com ele. Mas isso está a falar só de um, mas quer dizer, nós podemos aqui começar a dizer, e era dezenas e dezenas de cavaleiros profissionais. Com ele começa a vir o irmão, pois. Que era o Daniel, que era um pequenino, mutanego, que a gente chamava-lhe Minhoca. Ainda hoje é conhecido como Minhoca. E começou a dizer, eu julgo que aquele sangue já tem um primo também no Algarve. Tem, é o João Pinto. Aquele sangue tem ali qualquer coisa equestre. É a genética, não é? Tem ali uma parte genética. Tem. Mas depois, quer dizer, depois todos os cavaleiros que passaram na sua casa têm sido destaque. O Palma vivia lá connosco, depois casou-se com a minha filha, etc. Mas muitos cavaleiros da escola também, da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Quase todos. Cavaleiros, porque o que é impressionante é o mestre Luís Valença, um grande destaque na arte equestre, divulgador do cavalo lusitano no mundo inteiro, tem alunos, mas nas diferentes disciplinas equestres e desportivas também, com resultados campeões nacionais e vencedores de provas internacionais. Como é que é esse sucesso? Como é que é a fórmula? O sucesso é das pessoas. Então, porque dos alunos todos que lá vão, você pode contar, são meia dúzia deles que foram grandes figuras, porque tinham um ego para o ser. Eu de tudo isto que falei, há bocadinho fiquei a meio ainda numa coisa, que foi, você estava-me a dizer como é a utilização do cavalo, qual foi a evolução. Depois veio a Escola Portuguesa de Arte Equestre, foi um pilar extraordinário. E a seguir à Escola Portuguesa de Arte Equestre veio, nestes últimos anos, uma coisa que abriu as portas a uma nova gerações de cavaleiros, que foi a equitação de trabalho. A equitação de trabalho abrange gente que não quer ir para provas de grande disciplina, mas quer ir para o ensino do cavalo e voltamos outra vez ao começo, que é o cavalo tipo do cavalo de toureiro. Pois, flexibilidade. Tem muitas parecenças, é verdade. As bases é a mesma. O cavalo voltou um bocadinho, julgo eu, a nível de criação, e quem é que o fez? Foi a equitação de trabalho, que eu julgo que tem um sucesso extraordinário, e um mundo de cavaleiros enorme, superior a qualquer dos outros. Sim, eu vi agora há pouco tempo do concurso internacional na Alemanha e é uma coisa mesmo crescente. É verdade. Portanto, é giro o ciclo, não é? A nível é o giro ciclo. E a gente depois vai ver, o cavalo evoluiu para aqui, para aqui, para aqui. Voltamos outra vez ao cavalo que deu começo a isto, que era o cavalo de combate, o cavalo flexível,
O cavalo, Sim, pois, o cavalo que tem, por o exemplo, na cavalo- equitação de trabalho tem que fazer círculos de 3 metros de diâmetro. pronto para responder às ajudas rapidamente, boa cabeça, porque é tudo juventude que faz, e veio conquistar gente nova para o mundo equestre. Eu julgo de todas as disciplinas que eu nomeei aqui assim, a do mestre Nuno realmente foi abrir as portas do mundo, mas esta última foi aquela que maior resultado teve a nível de adeptos. Olha, eu agradeço-lhe imenso estes contributos. Podíamos estar aqui muito, muito mais horas a conversar. É um contador de histórias nato. Eu até pensava que poderia fazer isto de vida também, fazer umas gravações e contar todas as histórias, que também é escritor na revista Novo Burladero e tem muitas histórias, compilar em livro e em gravação tudo o que está nessa bela cabeça. Tudo, mas é muito difícil depois de fazer o resto. Eu não sei gravar nada, sei escrever só. E tenho montes dessas coisas escritas. Portanto, olha, por exemplo, da minha vivência com o Sr. Dom José Manuel Cunha Menezes, estava para fazer uma telenovela de histórias extraordinárias com esse homem. Deixar tudo escrito e muitas das coisas filmadas. Olha, uma só para terminar. Um dia estávamos em casa dele e ele diz-me assim, chega aqui, ele vivia numas águas furtadas em frente ao quartel, Lanceiros, não sei quanto. E o Luís Mena Silva, que ia fazer os Jogos Olímpicos. Sim, que foi olímpico, cavaleiro de saltos. Foi para a borda do muro do coisa, com um cavalo, que era para o Dom José dar-lhe explicações. E então sabe como é que aquilo foi feito? É engraçadíssimo. O Luís Mendes Silva tinha o soldado dele com um telefone daqueles de guerra. E o Sr. Dom José tinha o telefone cá em cima a ver pela coisa. E então dizia assim, diga aí ao coronel que faça isto assim, assim, assim. O outro transmitia, o outro fazia-lhe assim com a mão e depois transmitiu. Então foi o que se chama, era sobre o Piafé. Eu até fiz um artigo sobre isso, o Piafé pelo telefone. E ele contou-me essa história toda, assim, está a ver ali aquele muro, ele parava ali, vinha lá como é que se chama, o soldado que trabalhava para ele, com um telefone daqueles de guerra. Comunicava aqui para o meu, e eu dizia-lhe, faça isto, aumenta mais a rédea. Ele tinha a mania dos milímetros nas rédeas. Eu tenho histórias extraordinárias com esse homem. Outros tempos, mas belas histórias. Belas histórias. Tá? Em que havia uma coisa muito importante. Havia amor e paixão àquilo que se fazia. E havia mais tempo para as coisas também. Hoje em dia, não é? Não acha que isto hoje em dia é tudo muito rápido? Passa tudo muito rápido. As pessoas querem ir muito depressa. Pois. E às vezes caem no cavalo abaixo. Olha, só tenho a agradecer-lhe. Muito obrigado por este contributo. Foi um prazer imenso e que continue com este espírito e esta jovialidade e a continuar a ensinar gerações de cavaleiros e de cavalos por este mundo fora. Vão lá. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.